Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Gênesis capítulo 17. Você que está aí dando seus primeiros passos na palavra de Deus, Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. Gênesis 17, nós vamos ler a partir do verso 1, assim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão, já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ora por mim. Amém, Pai. Ouve o teu povo, Senhor. Fala nessa noite. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe que eu sou apenas um fraco ser humano, daqueles bem fracos mesmo, e eu estou pela tua misericórdia, como todas as vezes que eu me apresento para te servir, confiando, meu Pai, que o poder é teu, a palavra é tua, a autoridade é tua, o governo é teu, e a glória é toda tua, meu Pai. Fala mais uma vez ao teu povo, em nome de Jesus, amém. Quando Deus olha para você, Ele não vê só uma pessoa, Ele vê as gerações que se seguem a partir de você. Olha que interessante, Deus falando para um homem de 99 anos, que daqui a pouco já ia até morrer. A vida do homem é curta. E Ele começa a falar: eu vou fazer isso com você, de ti sairão reis, coisas que iriam acontecer lá, séculos e séculos à frente, milênios à frente, a partir da vida de uma pessoa. Você nas mãos de Deus é uma semente, meu irmão. Eu quero dizer para vocês nessa noite, a partir do chamado de Abraão, que o seu chamado continua vivo. A gente ouve às vezes as pessoas virarem umas para as outras, é comum isso, no meio evangélico, tem aqueles jargões que a gente até chama de evangeliquez, é quase uma língua à parte, né? Ó varão, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem chamado na sua vida. Deixa eu te falar, Deus tem chamado na vida de todo mundo. Ele não fez você simplesmente à toa. Eu tenho pregado uma mensagem, desde antes de me tornar pastor, desde que eu comecei a pregar. O Espírito Santo me leva a declarar algo sobre a igreja. Todo crente tem um ministério a cumprir. Ninguém foi salvo para esquentar um banco. E quando eu digo isso, eu não estou falando de simplesmente algo relacionado à vida natural aqui, do funcionamento de uma igreja local. Eu estou falando de muito mais, eu estou falando da vida. Eu estou falando de gerações que vão vir a partir de você. E eu quero dizer algo para você muito forte, que eu quero que você guarde no seu coração. A pandemia não encerrou o seu chamado. Você crê nisso, meu irmão? A pandemia não parou e nem vai parar o chamado que Deus tem na sua vida. Eu quero te convidar para olhar para a vida de Abraão nesse momento.
e reacender aquilo que um dia Deus falou com você. Ou quem sabe você ainda não tem ouvido e nessa noite você vai entender. Deus se manifesta a um homem de 99 anos e diz que ele tem uma grande história pela frente. E diz para ele que tem muita coisa ainda por fazer, que ele tem uma aliança com esse homem. E algo grandioso vai começar. E eu quero destacar uma coisa para você. Essa não foi a primeira vez que Deus falou isso com Abraão. Eu parei para contar hoje, lá desde o capítulo 12, se não me engano, de Gênesis, até o 17. Quantas vezes Deus já tinha aparecido para Abraão? Deus já tinha falado, ó, vem para cá, olha para as estrelas, está vendo? Essas estrelas que você nem pode contar, assim vai ser a sua descendência. Deus já tinha chamado ele uma vez, Deus já tinha chamado ele 2 vezes, já tinha chamado 3 vezes, meus irmãos. E algumas dessas conversas de Deus com Abraão foram conversas longas, que não tinha como ele dizer, é coisa da minha cabeça, é algo recorrente, Deus virando para ele falando, olha, eu tenho um chamado muito especial na sua vida. E de repente agora, aos 99 anos, quando de repente Abraão poderia pensar, já deu tudo que tinha que dar, de repente não era para ser, Deus aparece para ele de novo. E não só reafirma o chamado, mas muda o nome de Abraão. Você sabe o que isso significa? Deus está reforçando a identidade dele, está dizendo, o seu nome verdadeiro agora não é Abrão, é Abraão, que quer dizer pai de multidões. Deus quer que você saiba quem você é. Eu estou aqui para te lembrar quem você é, meu irmão, minha irmã. Porque o reino das trevas, ele conspira e ele se move para que você nunca descubra quem você foi feito em Deus. E todos nós temos uma identidade em Cristo. Quando você lê lá no livro de Apocalipse, você vê que no fim dos tempos, cada um de nós vai receber um nome novo. Você sabe o que é isso? Deus te conhece desde antes de você existir. Ele sabe quem você é, então para de ouvir outras pessoas dizendo quem você é. Porque o reino das trevas, demônio, vai usar a boca das pessoas para dizer coisas a seu respeito, identidades que não são suas. Tem gente que desde criança vai ouvindo que é uma determinada coisa. Você não vai dar nada na vida, você é um porqueira, você não presta. E às vezes chega na idade adulta acreditando nisso. Não é isso que Deus diz a seu respeito, pelo amor de Deus. Você tem que ouvir aquele que te fez. O que ele diz a seu respeito, você precisa entender essa resposta. Porque se você entende a sua identidade, aquilo que você é, você sabe para que você serve. Se você sabe o seu propósito, aquilo que você serve, você começa a entender o seu destino, a sua caminhada, para onde Ele te chama aí, para onde Ele te chama para servir, e não importa se você tem 99 anos de idade, se você está vivo nessa terra, entenda, o chamado dEle continua vivo. Chamado de Deus é uma coisa maravilhosa de se viver. Quem não entende o chamado de Deus, quem está ainda com a mente aprisionada nas trevas, às vezes pensa que o dom de Deus é como esses poderes de bruxo, sabe? Que a entidade fica aparecendo para a pessoa e a pessoa, ai, eu não quero essa carga. Não, isso é um dom que você tem que aceitar. Ah, mas eu não quero mais ver isso, conversa fiada. Isso não é dom de Deus não, isso é enganação das trevas. Várias pessoas já chegaram para mim ao longo da vida, enxergando coisas que Deus não queria que elas enxergassem, que eram entidades aparecendo para elas. Não é isso o dom de discernimento da Bíblia, dom de ver vulto preto passando para um lado, para o outro. É impressionante, as pessoas ficam vendo demônio, mas não vê anjo. Irmãos, quantas vezes eu resolvi esse problema com uma oração? Vem cá, meu irmão. Eu proíbo, em nome de Jesus, os seus olhos de verem manifestações das trevas. A partir de agora você vai ver aquilo que Deus te mandar. Demônio, sai da vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Problema resolvido. Chamado de Deus não é fardo, não dessa forma.
O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Não é algo que a pessoa quer se desfazer. Servir a Deus é uma grande alegria, quando você entende a sua identidade nele, você sabe para que você foi feito, o seu propósito, você caminha com Cristo, é alegria, é sorriso no rosto, você enfrenta a dificuldade que for na vida, sabendo que eu estou sendo usado por Ele. Entretanto, volta e meia, a gente precisa voltar e dizer isso, 4 vezes, até o capítulo 17, do 12 ao 17, Deus aparece para Abraão e fala: não esquece não, olha, eu tenho um propósito na sua vida, eu vou usar você. E olha o que ele diz nesse momento. Agora, nessa 4ª vez, ele vira para Abraão e fala 2 coisas para Abraão. Vamos abrir lá no texto? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele vira para Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero que você memorize isso, porque isso é o coração da mensagem dessa noite. Anda na minha presença e ser perfeito. Só as crianças falando agora. A Teca está aí, pode falar. Anda na minha presença e ser perfeito. Só as mulheres falando agora. Agora os homens, bem forte mesmo. Anda na minha presença e ser perfeito. Deixa eu falar da primeira parte. Deus vira para você, meu irmão, e fala assim: anda na minha presença. Você sabe por quê? O resto todo depende disso, só disso. Às vezes as pessoas fazem um esforço tão grande para trabalhar para Deus, para ficar forte, sabe? Eu ouvi de um irmão uma vez dizendo: ser forte dá trabalho, e às vezes dá mesmo. Lutar contra o pecado, às vezes na vida de algumas pessoas isso pode se tornar uma coisa muito pesada, uma luta muito grande, mas presta atenção, anda na minha presença, essa é a primeira coisa. Deixa a segunda coisa para daqui a pouco, eu vou explicar o ser perfeito daqui a pouco. Anda na minha presença. O que o Pai te chama para fazer, basicamente é isso, é o que Ele fez com todos os homens dele. Quando a Bíblia vai descrever Jesus chamando seus 12 apóstolos, a Bíblia diz o seguinte: e chamou 12 para estarem com Ele. Você é chamado antes de mais nada para estar com Ele. Quem anda com Ele, o resto flui. Eu me lembro, uma ocasião, tinha se convertido aqui na igreja, uma irmã que ela tinha vindo de uma vida recente de tráfico de drogas e prostituição. Quando eu falo prostituição, eu falo no sentido profissional mesmo. E eu estava pregando aqui um dia sobre aquele texto lá de João que fala que os mandamentos de Jesus não nos são pesados. E no final, ou não me lembro se foi durante a semana por mensagem, ela veio me falar: pastor, o senhor falando aí que os mandamentos de Jesus não são pesados, que se via Jesus é algo leve, que o fardo é leve, o jugo é suave. Mas isso aí é para vocês que cresceram na igreja. Para a gente que veio do mundo, isso é muito difícil. Presta atenção, anda com Ele, é só isso. Irmãos, eu conheci muitos filhos de pastor, como eu. E eu conheci cada tipo endemoniado que vocês não têm noção. Cada tipo de gente atrapalhada. Não tem a ver com o seu passado. É claro que você crescer tendo uma base, ser ensinado a andar com Ele desde criança é algo que não tem preço. Mas presta atenção, você que está chegando na igreja agora, como é que você vai vencer droga, como é que você vai vencer pornografia, como é que você vai vencer todas essas coisas? Anda com Ele. Quando você anda com alguém que não presta, automaticamente você começa a pegar as manias daquela pessoa. Se é alguém boca suja, você começa a xingar. Você trabalha com alguém boca suja, começa a xingar. Você trabalha com alguém desonesto, daqui a pouco você já começa a relativizar devagarzinho. O que é certo, o que é errado, não é bem assim. Mas quando você anda com o santo, 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 santo é o Senhor.
quando você caminha com Ele, a santidade dele começa a colar em você. Você cai no pecado, você não quer ficar no pecado, você quer voltar para aquele lugar maravilhoso, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não é assim que a gente canta. Então a primeira coisa que você precisa entender é caminha com Ele, o que Ele quer é que você caminhe, o resto Ele vai fazer fluir. Para todo chamado que Ele tem na sua vida, você pode não ter recurso financeiro para desenvolver o que Ele te chamou para fazer, você pode não ter talento natural para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Anda com Ele, o resto flui. É isso que Ele vira para Abraão e fala, e a partir de agora, as coisas vão começar a andar na vida de Abraão. Anda na minha presença. Anda na minha presença. E a segunda coisa que Deus fala para Abraão é: seja perfeito. E agora é que a coisa começa talvez ficar um pouco pesada, pelo menos numa primeira audição. Porque essa parada de ser perfeito é complicado. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. E quem tentou ser na marra quebrou a cara. E cá para nós. Você que é bom de Bíblia, Abraão era perfeito? Sabia que depois desse momento ele continuou pisando na bola? Aquele lance que ele tinha de chegar num lugar, ficar com medo e dizer que a mulher dele era irmã? Pois é, tem um episódio antes disso, mas depois disso ele volta a fazer. E eu lendo esse texto eu me fiz essa pergunta: como assim ser perfeito? O plano de Deus se cumprir na vida dele depende de perfeição. E aí, meus irmãos, eu parei. A minha Bíblia aqui tem uma vantagem. Eu não sou hebraísta, né? Eu estudei um pouco de hebraico no seminário, mas eu dependo muito dos materiais. Eu tenho aqui uma Bíblia que eu toco na palavra e abre. Se é no grego, abre o significado no grego. Se é no hebraico, abre no hebraico. E a palavra perfeito no hebraico é tamim, que significa completo, total, inteiro. Ficou mais leve? É a palavra que é repetida na Bíblia em algumas situações, tipo assim, lembra lá do longo dia de Josué, do sol parou e tal, tem a expressão, e ficaram o dia inteiro. É esse inteiro mesmo. Quando você for levar um animal para o sacrifício, que seja um animal inteiro, não pode ir faltando uma orelha, não pode ir faltando uma pata, um animal com defeito. Inteiro, completo. Então por que Deus vira para Abraão e falando na minha presença e ser inteiro? Porque, meus irmãos, nós temos a péssima mania de nos fragmentar. E o mundo moderno consegue fazer isso muito mais conosco. Essa fragmentação tem alguns sentidos, né? Desde a pessoa que não é inteira, no sentido de que ela tem uma cara para cada situação da vida. Ela tem uma cara para o pastor e outra para a esposa em casa. Ela tem uma cara para os irmãos da igreja e outra cara para os filhos em casa. Não é uma pessoa que de fato ela é inteira. E aí eu estou falando num sentido de inteiro, metaforicamente, que eu acredito que também se aplica no texto, uma pessoa íntegra. Mas, meus irmãos, eu vejo também esse inteiro, e eu acredito que o sentido principal é esse, no sentido do tipo de entrega que você tem a Ele. Seja completo diante de mim, seja inteiro diante de mim, porque às vezes a gente vira para Deus e fala, entra na minha casa, entra na minha vida, mas nesse quartinho aqui não mexe não, que aqui é o meu quarto da bagunça. Você sabe que eu não estou falando da sua casa com parede, porta e janela, né? Eu estou falando da sua vida. Quantas vezes as pessoas querem se entregar para Deus, mas existem alguns pontos, algumas áreas que querem continuar obscuras, e a gente não abre esse quarto para Deus tratar de jeito nenhum. Muitas vezes nem admite que Ele existe. E você sabe que tem um ponto obscuro ali na sua vida, algo que você não coloca para fora, algo que você não se permite ser tratado. E com isso você nunca está inteiro diante de Deus. Você se apresenta diante dele sempre faltando algum pedaço.
Será que isso se aplica à sua vida? Existe ainda uma outra maneira da gente entender essa inteireza e se apresentar diante de Deus. Às vezes você está aqui, parou tudo na sua vida para buscar o Senhor. Na noite de domingo, que você falou, não, hoje é o dia do Senhor, eu vou parar, eu não posso ir presencialmente no culto, eu vou colocar aqui, mas coisas já começaram a roubar a sua atenção aí na sua casa. E eu sei que tem gente que de repente está aí com a televisão, com a mensagem, mas já está rolando ali, abriu para colocar alguma coisa no Instagram, quem sabe já está ali rolando e vendo outras coisas. Irmãos, eu acho que essa é uma das piores formas da gente achar que a gente está inteiro diante de Deus e não está. Porque isso se relaciona com o tempo de qualidade que nós temos com Ele. Às vezes a gente acha que a gente está andando na presença dEle, mas a gente não está inteiro na presença dEle, então a gente não está andando na presença. Quantas vezes a gente separa até um tempo de oração, é a minha torre de oração agora. É uma hora para eu orar na presença de Deus, nós temos esse costume, inclusive esse ministério aqui na nossa igreja. Cada crente tem um horário no dia para se dedicar ao Senhor, mas quantas vezes, meus irmãos, eu falo por mim mesmo, eu não me apresento de forma completa diante do Senhor, porque eu permito que distrações não façam com que eu esteja completo andando na presença dEle. Isso acontece com você? A Bíblia conta que Jesus um dia chegou na casa de uns amigos dele, morava ali Marta, Maria e Lázaro. E ele chegou ali com todos os seus apóstolos, e a Marta, ela foi cuidar da casa, preparar a refeição para aquele tanto de homem. E a Maria se assentou aos pés de Jesus. E Marta essa história é muito conhecida, mas por via das dúvidas, deixa eu contar. Marta virou e reclamou com Jesus. Jesus, você não está vendo aqui que a minha irmã, manda a minha irmã ir me ajudar, ela fica aí sentada e eu fico aqui trabalhando. E Jesus vira para ela e fala assim, Marta, você está distraída com muitas coisas, só tem uma que é importante, e Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Irmãos, essa história, como eu disse, é muito conhecida, mas deixa eu contar um pouquinho sobre o contexto de vida daquele tempo. Quando eu andei lá em Israel, eu pude ver aquelas escavações que mostravam como era um bairro nos tempos de Jesus. Eu tive, por exemplo, em Cafarnaum e tive numa igreja católica, que o meio dela é de vidro e ela foi construída em cima de uma casa onde Jesus esteve. Irmãos, as casas eram todas muito pequenas. As casas, elas tinham aquele telhado baixo, normalmente de material orgânico, né? Aquelas varetinhas com um pouquinho de barro em cima. Então deixa eu te falar uma coisa, se Jesus estava ali ensinando, Marta ouvia da cozinha, Marta ouvia do quarto, Marta ouvia enquanto ela ia varrendo o chão, e eu te digo mais, eu acredito que até se ela tivesse uma panela de pressão apitando, dava para ela ouvir. Mas Maria teve tempo de qualidade que Marta não estava tendo. Porque a palavra que Jesus diz é: você está distraída com muitas coisas. Distraída com muitas coisas. O mundo moderno tem feito isso conosco. Eu não quero aqui menosprezar quem tem aí déficit de atenção, qualquer coisa desse tipo. Mas, meus irmãos, eu acredito que a maioria de nós está desenvolvendo isso por falta de disciplina mesmo. Os antigos tinham como virtude você se concentrar em algo, você ler um trecho da Bíblia e você parar e meditar naquilo. Eu me lembro daqueles filmes antigos de artes marciais, a pessoa botava uma vela na frente e ficava ali parado um dia inteiro, porque um exercício psicológico, uma grande virtude, era você esquecer o resto todo e manter o foco em uma coisa só. E como é que a gente faz hoje? Essa semana eu estava vendo um filme com a minha esposa, nós dois deitados na cama, cada um com o celular na mão e o filme passando na televisão. Você vê como é que o filme estava bom, mas estava legal. Estava legal. Se fosse num cinema, a gente estava olhando só para a tela, né? Tudo preto ao redor. Se acendesse a luzinha do celular, o povo ia achar ruim.
Mas é assim que funciona a cabeça da gente hoje. É legal, tá. E a gente vai se distraindo com muitas coisas. E é esse ponto que eu quero chegar, meus irmãos. Nós não estamos sendo inteiros, nós não estamos sendo completos. Como é que a gente vai caminhar com Deus faltando pedaço? Jesus respondeu a quem lhe perguntou sobre o maior de todos os mandamentos: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Presta atenção que ele não diz simplesmente ame de tua alma, ame de teu coração, ame com as suas forças, com o teu entendimento. Ele fala que é de tudo, meus irmãos, é de tudo. E é isso que está faltando para a gente. Deus tem sim um chamado para você. Nessa noite Ele volta a te chamar. Olha, eu falei com você outras vezes, agora eu volto a te dizer, não importa quantos anos você tem, eu quero fazer algo a partir da sua vida. Mas anda comigo e seja completo. É com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Essa semana eu ouvi uma ilustração de um pregador que eu já tinha ouvido em algum momento, muito forte, que conta que um homem que tinha perdido as suas pernas foi atender um apelo num culto e virou para o pastor e falou assim: pastor, será que Jesus aceita um homem pelas metades? Ele tinha perdido as pernas. O pastor olhou para aquele homem e disse assim: Jesus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro a Ele. Esse é o meu convite para você. A pandemia não matou o seu chamado. O isolamento social não pode parar a obra que Deus tem para você. Você quer responder a Ele? Faz um gesto físico de onde você está. Fica de pé. Fica de pé que eu quero orar por você. Eu quero convidar você a responder. Ele te chama, Ele fala: olha, caminha comigo, mas seja completo. Ser perfeito, ou seja, seja inteiro. Inteiro diante de mim. Se apresenta inteiro. Fala assim: Senhor, eu estou aqui por completo. Vai falando com Ele. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pelo teu chamado, porque o Senhor continua chamando e o Senhor não desiste dos seus. Por mais que às vezes a gente deixe de caminhar contigo, por mais que às vezes a gente se entregue pelas metades, o Senhor vem e nos chama, e o Senhor nos chama e nos chama. E nós estamos aqui para atender o teu chamado, que se cumpra em nós o teu querer. Eu quero orar nesse momento por aqueles que se encontram perdidos e não sabem quem são. Fala para eles agora, meu Pai, que eles são filhos do Senhor, chamados segundo o seu propósito, que o Senhor não os fez para serem escravos do pecado, para servirem ao maligno, para se entregarem à depressão, para se entregarem a todo tipo de vício, a todo tipo de ócio. Mas o Senhor os fez com um propósito para que eles percorressem um destino. Fala, Senhor, de dentro para fora em cada coração nessa noite. Sobre cada pessoa que deixou o seu chamado esfriar, que desperdiçou o tratamento que o Senhor deu a eles, em nome de Jesus, vai falando de dentro para fora, meu Pai. Que depois dessa noite algo mude na vida de cada um, que depois dessa noite algo se transforme, que o nosso momento de oração seja mais completo diante do Senhor, que o nosso tempo de culto na Tua presença seja mais completo diante do Senhor. Vem nos conduzir, meu Pai,
assim como o Senhor fez com Abraão. Vem fazer frutíferas as gerações que virão a partir de nós, sejam de natureza genética ou espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando ao final do nosso culto. E eu quero lembrar os irmãos, terça-feira nós temos aqui o nosso culto para crianças, está cada dia mais lindo. Crianças de todas as idades, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, toda terça. Na quarta-feira, da mesma forma, às 19h30. Amém? E eu queria, antes de encerrar esse culto, que a gente orasse pelo nosso país. Tivemos uma semana difícil. 1000 mortos por dia. Na verdade, mais do que isso. E nós precisamos clamar pelo nosso povo. Não entre em questões políticas que ficam negando a realidade, não. Tá? Tem muita gente falando besteira nesses tempos, brigando uns com os outros. Irmãos, o problema é sério e ele é real. Não espere ele chegar na sua casa, não espere ele bater na sua porta para você virar e falar, era verdade mesmo. Vamos orar como se ele já tivesse chegado aí. Nós temos famílias da nossa igreja em luto nesse momento. E eu sei, meus irmãos, que se algo de mais sério não acontecer, essa situação vai continuar se agravando. Eu quero convidar você a se colocar de joelhos nesse momento pela nossa nação. E a nossa oração de final de culto será dessa forma. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que nada acontece nesse mundo sem a Tua permissão. E conforme o Senhor já nos tinha dito antes disso tudo começar, há uma onda de juízo do Senhor sobre a terra. E nós louvamos o Senhor e reconhecemos a Tua soberania. Mas entendemos também, Senhor, que da mesma forma como o Senhor usou Elias para orar, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra por causa da oração dele. E que depois o Senhor o usou para orar de novo, para liberar as chuvas, meu Pai. Nós queremos fazer da mesma forma, porque entendemos que Elias era homem, como nós, sujeito aos mesmos defeitos, às mesmas paixões. E assim como ele orou por juízo e orou por misericórdia, nós queremos fazer dessa maneira. Que o teu povo se santifique, que o teu povo aprenda, que o mundo se arrependa. Mas, meu Pai, que cesse essa praga, para a glória do teu nome. Leva o povo do Brasil à maturidade. Eu oro por todo mundo, meu Pai, mas especificamente nesse momento eu quero orar pela nossa pátria. Leva o nosso povo à unidade e a maturidade nesses dias. Dá sabedoria a todos os governantes, meu Pai, para que eles governem para o bem do povo, Senhor, e não para os seus bolsos, e não para os seus projetos de poder pessoais. Vem, Senhor, agir na vida de cada um deles. A tua igreja se coloca de joelhos nesse momento, clamando pelos nossos governantes. Muda corações, meu Pai. Muda motivações, enche de sabedoria, afasta os conselheiros perversos, os conselheiros diabólicos que muitas vezes acompanham os nossos governantes, e vai falando ao coração de cada um deles. Pai, que essa semana que começa nos traga boas notícias. Abençoe cada uma das famílias da nossa igreja, e não só as da nossa igreja, cada um desses que nos acompanha agora, cada um desses que vai ouvir esse culto depois, mais tarde. Protege todo o teu povo, Senhor, guarda o teu povo. Como eu orei antes, que não falte alimento, meu Pai, na casa de ninguém, e que o Senhor continue protegendo cada um de nós. Em nome de Jesus, amém
e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito estejam sobre cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Uma boa semana. Deus abençoe cada um de vocês.